A Web 2.0, que foi desenvolvida em 2004, ela expandiu, possibilitou, viabilizou as redes sociais, a tecnologia de informação e uma série de outros produtos, né, que nós hoje utilizamos de forma muito intensa, como é o caso da Wikipedia, né. Ela revolucionou porque trouxe para a cena essas redes sociais que hoje ocupam um lugar de destaque e talvez mesmo de precedência em relação a outros meios de comunicação que acusam, especialmente no século XXI, um declínio progressivo. A Web 3.0 é a web semântica, né? O que ela faz? Ela organiza de maneira pessoal todos os conteúdos de busca. Ela se baseia nas nossas preferências e nos nossos perfis. Então, o que nós temos a partir de agora, especialmente com o algoritmo, é esta operação de moldagem que caracteriza o século XXI. O que é, na verdade, um algoritmo? O algoritmo é um código de computação que os softwares usam para realizar tarefas. E como exatamente funcionam esses algoritmos? Nós temos que, por exemplo, as máquinas de busca, tipo Google, Yahoo e outras plataformas como o Facebook, funcionam a partir de impulsos que nós mesmos damos. Nós damos esse impulso e a partir disso, todo o sistema, a partir dessa decisão nossa, todo o sistema, a partir disso o sistema vai buscar páginas de internet ligadas, né? Ele vasculha, ele faz uma busca geral das páginas de internet que tem a ver com essa nossa busca, classificando então os resultados mais prováveis. Na verdade, o algoritmo é este procedimento que, na verdade, não foi criado exatamente pelas máquinas, né? As máquinas elas não têm essa capacidade de criar por si próprio esses próprios mecanismos, mas eles, de qualquer forma, eles são organizados, são criados pelos programadores que são os seres humanos. O algoritmo, então, é um jeito, uma forma de encarar a realidade e lidar com as coisas, né? E nesse proceder, né, o que se constata é que existe um certo vício, né? Existe um certo fechamento. Vicia-se em procedimentos mais aconselháveis e se perdem outras possibilidades. Em última análise, essa busca, este fechamento, este vício, né, vai colaborar para que se construam aquilo que se chamou de bolhas, né, universos fechados. Os algoritmos, eles operam com muito mais eficiência do que os humanos no tratamento de tarefas rápidas e fáceis. Nós também, mesmo antes da internet, mesmo antes da digitalização, o nosso cérebro já operava de uma forma digital, pode-se dizer assim, em que diante de uma questão, diante de um problema, diante de uma dificuldade, optava entre esta ou aquela possibilidade, ou seja, dentro de um sistema binário de respostas, né? O que isto fazia, né, era, digamos assim, um sistema de tomada de decisões. Pode-se dizer que hoje, através dessas máquinas de busca, essas decisões se tornam, digamos assim, mais eficientes, mais práticas e mais certeiras. O que o algoritmo não faz é a busca de tratamento de questões que nos exigem mais tempo, nos exigem de um certo espaço mais longo, né, que são, por exemplo, as questões de reflexão, de pensamento, essas nossas investidas em certos campos que aí, então, ultrapassam a técnica. Por que eu digo que o algoritmo é um procedimento humano? Porque, na verdade, é uma instrução que nós, humanos, damos à máquina, né? Nós damos a instrução e a máquina nos dá a resposta sem falhas.
E por isso aquela frase do Heidegger, né, que é incomodante, né, que tudo funciona, e é precisamente isso o inquietante, o fato de tudo funcionar. Tudo funcionar significa que aquilo que nos torna humanos, ou que nos mantém humanos, que é o nosso erro, fica excluído exatamente desse contexto. O erro, o desvio, o estar fora da caixinha, são exatamente os espaços em que os humanos criam, produzem, fazem aquilo que é diferente, seja na literatura, seja na arte, seja na música, seja mesmo na convivência interpessoal, ou seja, aquilo que se chamou sempre de criatividade, de produzir a diferença. A produção da diferença está exatamente na fuga, na saída daquilo que é, digamos, a regularidade. Né? Vocês se lembram daquela frase do Heinz von Förster que fala do batalhão, em que todos os soldados se viram para a direita, menos um que se vira para a esquerda. E isso produz informação, isso produz o novo. Isso, na verdade, faz com que haja um princípio de desordem no sistema. E a desordem é necessária. A desordem faz parte de todo o potencial humano de alterar as coisas e de transformar o seu mundo. Isso nos leva a um outro tema aqui deste curso. Né? Nós saímos um pouco daquilo que se chama os Big Data, né? Os grandes dados, né? Que faz com que a sociedade hoje se mova através dessa própria forma de resolver os seus problemas, marcantemente no século XXI. Estes mecanismos vão interferir na política e agora nós vamos ver que se constrói uma ponte, então, com as antigas teorias da comunicação e naquilo que elas ainda são atuais até hoje. No momento presente se fala muito das fake news, ou num processo chamado de pós-verdade. Né? Eu prefiro chamar de fato de fake news, porque a própria pós-verdade encobre em si, talvez, um equívoco conceitual, já que se acreditava que antes dela houvesse uma verdade. E isso é o que é, de fato, questionável. Fake news, na verdade, invadiu o campo do jornalismo, da produção de notícias, exatamente porque inibe aquilo que foi marcante na produção do jornalismo, na produção jornalística, que é o que se chama de fact-checking, ou seja, a checagem dos fatos. Cabia aos jornalistas, antes de publicar as suas notícias, um tempo para verificar se aquilo que havia chegado à redação, por meio dos repórteres ou por meio dos telégrafos ou dos teletipos, se aquilo era efetivamente verdade. O que não existe hoje e que foi penalizado diante desta produção maciça de notícias, que hoje já não vem mais dos jornalistas, mas vem em grande parte das próprias redes sociais, é o desaparecimento da checagem ou deste fact-checking. Mas não só isso. Né? O que está em falta também atualmente é o que se chama atualmente de media literacy. Media literacy quer dizer um certo trabalho de cultivo, né, do aprendizado, de como lidar com os meios de comunicação. Estamos aí num trabalho no media literacy de alfabetização mediática que seria necessário hoje em dia para que as pessoas não se envolvessem dessa forma nos fatos ou nas informações falsas. Mas o que se vê presentemente é exatamente essa inundação de informações falsas que compete com a informação real e que, na verdade, praticamente a anulam, pois tem a mesma força de impacto, de manipulação
e de convencimento que as notícias checadas, as notícias propriamente ditas, né? As pessoas hoje em dia foram praticamente envolvidas numa certa trama tecnológico como comunicacional, devido ao componente de facilidade com que recebe informações e repassa essas informações logo em seguida. Isto é ainda mais preocupante pelo fato de essas informações não serem não apenas checadas, mas sequer serem lidas em toda a sua extensão. Há instalado um hábito de não leitura, ou seja, você lê a notícia dentro da sua manchete ou do seu lead, mas você não avança mais na leitura de todo o resto, de todo o desenvolvimento da matéria. E instalou-se o hábito de repassar essa notícia, de partilhar essa notícia de uma forma imediata e constante, tanto para a sua divulgação, quanto para combater certos grupos e ideias, assim como para demonstrar uma marca de pertencimento a um certo grupo social. Novamente, o princípio da bolha aqui se instala, é um princípio exatamente da não alteridade, né? As pessoas se fecham em seus grupos, em suas redes, em seus núcleos, e ali elas incorporam as notícias que lhes interessam, e que não importa se sejam falsas ou não, e as repassam de uma forma imediata. O Niklas Luhmann, quando ele analisa o jornalismo, ele diz: o critério de seletividade deste sistema fechado, que é o do jornalismo, não é o da verdade, ou da ilusão, ou da mentira. Talvez esse critério seja o sistema fechado da ciência. O sistema fechado do jornalismo, para ele, tem o critério de seletividade, separando aquilo que é notícia do que não é notícia. Então, isto se encaixa de uma forma bastante interessante na política de divulgação de fatos, que hoje transcende e supera em grande escala os profissionais da imprensa, que são os jornalistas que trabalham em jornais, revistas, assessorias de imprensa, escritórios de relações públicas, e que, na verdade, se baseia muito mais exatamente nessa informação não checada e que tem efeitos sociais, políticos, ideológicos muito claros e muito evidentes. Um componente dessa nova era que me parece bastante significativo e que marca uma mudança cultural considerável, além dessa mudança tecnológica que nós vemos, é o que se chama a descrença de consensos anteriores, né? A nossa sociedade havia sido, digamos assim, marcada por uma certa construção de consensos esses que foram obtidos através da ciência, através da pesquisa, através da maturação de certas ideias na sociedade, ideias essas principalmente originárias do período iluminista, onde a ciência, o saber e a cultura se sobrepunham ao obscurantismo. Foi no iluminismo que se expandiram ideias de valorização do saber, do conhecimento, da ciência, da cultura de uma forma geral, para superar uma fase obscura da cultura humana, que foi a fase dominada pelo pensamento místico, religioso e irracional. O que nós temos hoje, digamos assim, é uma certa negação, não é? Como eu falei, uma descrença nos consensos estabelecidos e quase que um processo de zerar esses conhecimentos. Junto com isso também um certo desmonte das instituições convencionais, haja vista que a nova cultura ela não apenas dissolve elementos de registro de fotos, imagens e movimentos das pessoas, mas também tem essa capacidade de dissolver ou de relativizar ou de minimizar
a importância das instituições sociais, gerando um certo tipo de anomalia no quadro social. Um componente que me chama muita atenção no quadro da criação de bolhas e de universos fechados na cultura ocidental é um processo que se chama a dessensibilização ou a ressensibilização das pessoas a partir de certas políticas e certos mecanismos em que as notícias falsas não vêm necessariamente das redes sociais, mas que em alguns casos, em vários casos, ela é promovida pelos estados nacionais, pelos governos, para, de alguma maneira, influenciar a opinião pública e formar opiniões favoráveis. Nós conhecemos, por exemplo, o caso da Primeira Guerra do Golfo, ocorrida em 1991, e em que a característica foi a de que a mentira, na verdade, foi vendida mundialmente como um fato real. Né? Toda a guerra ficou monopolizada em sua transmissão pela CNN, né? Que dispôs o seu satélite para enviar para o mundo inteiro as suas informações. Os jornalistas não participaram disso. Os jornalistas ficaram restritos, fechados em um hotel e recebiam apenas as informações da CNN. E a CNN disse que não houve mortos nessa primeira guerra do Irã, o que seria exatamente impossível, já que os americanos jogaram bombas equivalentes às bombas de Hiroshima e Nagasaki diariamente em solo iraniano. E se estima que pelo menos 300.000 pessoas tenham morrido nesses episódios. Ora, como se faz o processo de dessensibilização? Informa-nos o jornalista José Arbex, que quando estava na redação da Folha de São Paulo, recebia fotografias dos soldados envolvidos na guerra. As fotografias dos americanos traziam pessoas simpáticas, sorridentes, alegres, contavam sobre sua família, sobre sua história, sobre sua educação, sobre seus hobbies, seu time predileto, e de certa forma nos tornava amigos deles, né? de tal forma amigáveis que eram essas fotografias. Já as fotografias que vinham do lado oriental, do lado dos iranianos, eram fotografias sem características, fotografias de pessoas vestidas de forma rústica, de camelos, de misérias, de pobreza, de descaracterização. Né? Em certo momento eu defendi a ideia de que a dessensibilização ela ocorre em ambientes da cultura de massa, exatamente através desses processos de identificação. E o cinema ele é muito propício a isso. Né? Ele vai descaracterizando um personagem que, na verdade, corresponde ao vilão. O vilão é um sujeito mau, perverso, ruim, e isso é marcado pelo filme, e nós nos dessensibilizamos se ele morre no final. Né? Ao contrário, um personagem que nos agrada, nos satisfaz, que tem as mesmas características que nós temos, que defende os nossos princípios, nós nos chocaríamos muito, mas muito mesmo, se ele morresse no final do filme. Processos de sensibilização e dessensibilização são usados até hoje e marcam um certo modelo de produção de notícias e informação que tem como alvo exatamente esta maneira de trabalhar a mente e a emoção das pessoas. Finalmente, como último ponto aqui do nosso curso, eu vou falar de um desdobramento bastante recente das informações ou dos fake news, que é a transformação das campanhas políticas, uma certa revolução baseada nas tecnologias, no que se chamou de engenharia psicossocial e em intervenções pontuais das máquinas de comunicação, de informação
nas sociedades humanas. O caso mais conhecido, que causou bastante repercussão no noticiário e na imprensa internacional, foi o da Cambridge Analytica, que, sem dúvida alguma, todos vocês acompanharam e viram mais ou menos como ela procede. A Cambridge, ela, na verdade, teve a sua origem na Universidade de Cambridge, onde, de uma forma até bastante simples e bastante inocente, os professores convidavam as pessoas a participarem de um certo mapeamento de sua personalidade a partir de um certo grupo de características que elas próprias indicavam. E isso fazia com que elas fossem, digamos assim, definidas a partir disto. Mas a Cambridge Analytica, na verdade, ela deu um salto, ela está vinculada à CSL, que é um escritório chamado Strategic Communication Laboratories, comandado por Roberto Mercer. O que este laboratório cria, o que ele defende, é exatamente esta revolução na forma de se fazer política. E a revolução trata exatamente da manipulação e das operações psicológicas até então nunca praticadas. O que esta empresa faz, e na verdade o que ela inaugura, podemos dizer, porque isto está longe de ser reduzido, liquidado ou, digamos assim, proibido, né? Ao contrário, né? Todas as máquinas que nós temos hoje de busca e de relacionamento pessoal e de troca de informações e de comunicados, tudo isso expande-se, ao contrário, de forma excepcional no planeta. Portanto, o que se vê é uma mudança radical no uso dos meios eletrônicos para as estratégias políticas, que visam exatamente essa manipulação do comportamento das grandes massas através do uso da emoção. É o caso aqui que eu estou apresentando do Aaron Banks, fundador da campanha pela saída da União Europeia ao jornal inglês The Guardian. Diz ele: a exposição de fatos não teria ajudado a ganhar o referendo. Os fatos não funcionam e ponto final. É necessário, diz ele, estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. Isto é também um fato inaugural, pelo menos no momento presente, mas foi exatamente a estratégia que utilizou-se o partido nazista na Alemanha, que abandonou o discurso racional e apelou exatamente para a emocionalidade, para aquilo que as pessoas compram de forma direta, sem pensar, irracional. O discurso emocional na política ele tem grandes perigos, exatamente porque desencadeia movimentos, ações e culturas coletivas de perseguição, de violência sem classificação e de linchamentos que ocorrem de todas as formas. Hoje não apenas linchamentos, digamos assim, reais, presenciais, mas linchamentos virtuais promovidos por grupos de violência política. Dizem os criadores aí desse novo procedimento que agora não interessa a eles apenas classificações gerais da população em idade, sexo e renda. Ao contrário, eles investigam todos os outros componentes de sua vida diária, sejam eles fatos do cotidiano, hobbies, prazeres, gostos culturais, gostos estéticos, até mesmo momentos em que se dedicam à leitura de suas mensagens. Tudo isso constrói um perfil muito detalhado e muito específico de cada pessoa. Nós estamos, portanto, diante de um tipo de máquina que não trabalha mais grandes quantidades ou grandes mensagens de comunicação coletiva, mas visa indivíduos, pessoas, separadamente. Isso se chama, na linguagem deles, Behavior Micro-Targeting, que é esta técnica de fazer um direcionamento microscópico em cada
cidadão a partir das informações que eles mesmos fornecem, às vezes sem saber, sobre a sua história, sua vida, sua personalidade, que está nessas plataformas como o Facebook, Instagram e outros, em que há essa descrição pessoal. O que nós temos, por exemplo, nas eleições norte-americanas, foi utilizado um recurso chamado Dark Post nos Facebooks de pessoas específicas. Em geral, pessoas cuja personalidade eram caracterizadas como pessoas fracas, inconstantes e com oscilação permanente. Na verdade, isso marca também aquelas pessoas cujo histórico é de insegurança, de temor e de fragilidade. A essas pessoas, especificamente, ou seja, grupos possivelmente não majoritários da população, esse direcionamento microscópico da comunicação visava e mandava mensagens neste método chamado Dark Post, que são mensagens que aparecem no Facebook só para aquelas pessoas, não são visíveis para as demais e que desaparecem rapidamente. Acredita-se que a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos tenha sido favorecida e até vencida graças à contribuição dessas mensagens individualizadas em pelo menos 3 estados norte-americanos que não estavam muito convencidos em votar em Trump. E não só isso, como se fossem sopradas ao pé do ouvido de cada pessoa individualmente, ou seja, o efeito dessas informações foi uma grande conquista de um eleitorado de mais de 70 mil pessoas, que foi decisivo na vitória de Donald Trump. A questão é que as pessoas não estão exatamente preocupadas com a verdade, como eu falei anteriormente, né? Algumas informações reforçam, e esse é o sentido exatamente da produção de informação, que é reforçar algumas posições, especialmente aquelas que estavam um tanto quanto débeis em relação à opção ou não de votar nesse presidente. Outro fato que marca essa nova era é que já não estamos mais diante de uma sociedade do espetáculo, como foi caracterizado pós-guerra, a partir da mudança do direcionamento político. O que nós temos agora é o enfoque no indivíduo e também no fato de se dar importância hoje não mais aquilo que é espetacular, mas aquilo que é simples, rude, básico. E as redes sociais elevam exatamente esses blogs, esses blogueiros ou vlogueiros, exatamente a uma condição de grandes influenciadores, exatamente pela sua rudeza e pelo esse novo tipo que hoje a sociedade defende. No caso brasileiro, a influência se deu através do WhatsApp, especialmente por força de Steve Bannon, ligado à Cambridge Analytica. O procedimento foi o de criar máquinas, principalmente fora aqui do país, né, mais de 1.500 escritórios de bombardeamento de mensagens, em que criavam grupos, né, no WhatsApp, que reproduziam ou que transmitiam notícias da mesma forma diretas, imediatas e muitas vezes falsas sobre o candidato político. No caso, as notícias vinham sem a marcação da sua origem, porque vinham através de grupos de internet. Mas a pessoa que a lia via que quem a enviou, quem a reenviou, era uma pessoa conhecida, alguém da família, alguém que de alguma forma representava uma certa validade, ou que dava este valor àquela notícia. Isso nos retoma outra vez à mesma teoria do Lazarsfeld, a de que nós acreditamos nas informações na medida em que elas
não vêm exatamente dos grandes meios de comunicação, mas de pessoas de nosso convívio, de nossa influência, que nós, de alguma forma, apostamos nelas. A grande tirada de inteligência aqui do escritório da Cambridge foi criar esses grupos e fazer com que esses grupos se autorreproduzissem e que as pessoas passassem a retransmitir as informações, mesmo falsas, para outros, e, nesse sentido, quem recebia identificava como fonte de transmissão disso, não a posição original desses escritórios em que os robôs efetivamente produziam essas notícias e que eram mandadas em escalas fantásticas para os eleitores, mas identificava o envio delas como alguém próximo, e isso garantia ou determinava a credibilidade. No caso brasileiro, as populações mais, digamos assim, visadas para a reprodução desses fatos foi a população feminina de baixa renda e de religião protestante pentecostal. Isso fez com que houvesse uma grande virada nas projeções de expectativas do eleitorado brasileiro nas eleições presidenciais, e a tecnologia interferiu radicalmente neste processo. Muito bem, o encerramento deste curso de Teoria da Comunicação envolveu, portanto, uma revisão das teorias clássicas da comunicação e uma tentativa de extrair delas o que ainda pode ser aplicável hoje. Encerra, claro, uma crítica àqueles que ainda se utilizam dessas antigas teorias, mas cuja eficácia, cuja capacidade de interpretar e dar contas do real é bastante precária. Nós começamos nosso curso falando de Lasswell, daquele pesquisador americano que estudou as propagandas americana, francesa e alemãs durante a Primeira Guerra Mundial, e defendeu a tese de que as pessoas são absolutamente volúveis a esse tipo de interferência, que elas se deixam levar facilmente, que basta um estímulo e que elas respondem imediatamente como se fossem cobaias de laboratório. Ficou mais ou menos demonstrado, depois das pesquisas de Paul Lazarsfeld, que isso não é o que acontece de fato, que as pessoas não são personagens autômatos que reagem de forma direta àquilo que lhes é enviado. Lazarsfeld comprova pelas suas pesquisas que os meios de comunicação eles não são os responsáveis pela formação da opinião, pela participação política das pessoas, mas funciona apenas como um reforço às opiniões já estabelecidas. Constatou também que para a informação efetivamente calar na mente das pessoas, é preciso que haja a figura de um líder de opinião, uma pessoa de confiança, uma pessoa com certo crédito na matéria, que repassa os fatos vindos da televisão, do rádio, da imprensa, a outros que então as incorporam de uma forma automática ou fácil, exatamente porque tem essa confiança nas pessoas, o que não é o mesmo dos meios de comunicação. O desdobramento atual destas teorias está na exposição que foi feita agora sobre a Cambridge Analytica, que se usou exatamente de uma espécie de figura equivalente ao líder de opinião, quando detonou milhares e milhares de mensagens através do WhatsApp para pessoas com dados, com frases que denunciavam, que falavam mal dos adversários políticos, e que as pessoas recebiam sem, na verdade, identificar a fonte original delas, mas a última fonte que lhe mandou essa mensagem, que normalmente era uma pessoa conhecida, um amigo, um parente, um colega. E isto resgata um pouco esta capacidade
desses meios influenciarem diretamente as pessoas, e foi de fato o que aconteceu, né? Houve um grande efeito eleitoral nesse tipo de manipulação. A Cambridge Analytica também atuou nos Facebooks, como eu citei, através do Dark Post, que também funcionou como uma espécie de conselheiro, alguém que sopra no seu ouvido uma frase, e só no seu ouvido, de maneira que a pessoa, normalmente uma pessoa frágil, uma pessoa politicamente instável, uma pessoa insegura, incorpora isto e leva isso para os resultados eleitorais. Isto foi também, digamos assim, um desdobramento, uma forma de atuação política, uma revolução, como dizem os responsáveis por esse tipo de manipulação, nas formas de se fazer a política. Política não mais como uma grande campanha voltada para a população inteira, mas a política ligada, ou a política que seleciona indivíduos separadamente na população e age, e tem a tecnologia para isso, para agir diretamente sobre as suas posições, opiniões, e interferir assim nas decisões políticas. Isto é a política dos micro-objetivos, né, que foi a grande transformação que sentimos no uso das máquinas de comunicação, no caso, as máquinas de redes sociais, para alterar o discurso político. Fato notório também, portanto, é o declínio, né, dos meios de comunicação tradicionais, como a televisão, a imprensa, né, o rádio, a mesma publicidade, e investimento maciço exatamente nessas redes sociais. A área de teoria da comunicação também foi, durante muitas décadas, fortemente influenciada pela chamada Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, que na verdade produziu algumas teses, se preocupou com a questão do porquê as grandes massas populares e dos trabalhadores foram cooptadas para votar em candidatos políticos que na verdade acabaram por prejudicá-las, mas não ofereceu um quadro explicativo, um tratamento um pouco mais detalhado, um pouco mais extensivo sobre como se processa a comunicação. A Escola de Frankfurt foi alvo de um divisionismo radical entre o grupo principal, liderado por Horkheimer e Adorno, e o pensador Walter Benjamin. Adorno defendia uma postura contra as tecnologias e a favor de uma cultura superior, uma cultura de elite. Ele criticava o que vinha do rádio, das produções populares, mesmo do jazz na sua época, como o que ele chamava de kitsch, que era uma arte de segunda categoria. Já Walter Benjamin deu um outro rumo a essa escola, falando algo totalmente oposto a isso, que seria a intervenção nas tecnologias, o uso exatamente das tecnologias para fins de formação de consciência e para a politização das pessoas. Pode-se dizer que a estratégia de Walter Benjamin foi a que hoje mais, digamos assim, recuperada, né, através do estímulo da participação das pessoas na produção das obras. Vimos também que as teorias da comunicação, apesar de terem se preocupado já desde os anos 1930 com o crescimento muito espantoso e assustador do místico, né, no terreno da política, não conseguiu detectá-lo ou decifrá-lo de forma conveniente. Esse místico foi responsável por toda a transformação do discurso político da época, né? Se até 1920 os políticos investiam
em planos, projetos, programas, propostas políticas. A partir do final dos anos 1920, com a expansão das formas de comunicação pública, como o cinema, as revistas, os folhetins, né, que propagavam uma vida cheia de glamour e de prazeres, além da vida normal das pessoas, esse tipo de imaginário também contaminou, digamos assim, a política. E a política passou a operar com isto, passou a usar isso como seu instrumento de convencimento das massas. Foi isso que os fascistas viram antecipadamente, e mais do que os socialistas, e através disso conseguiram vencer as eleições. Mas uma vez que eles tivessem sido derrotados nas guerras, ou na Segunda Guerra Mundial, este modelo não foi abandonado. O modelo da espetacularização da política, da transformação da política num fato estético, continuou no pós-guerra, continuou nos governos que se seguiram, digamos assim, esvaziando a política de seu componente de projetos, programas, proposições, né? E fez com que se chegasse, também no século XXI, a presença simultânea do misticismo junto com as altas tecnologias de comunicação. Esse misticismo, como se vê, ele não é o mesmo do Walter Benjamin, é um misticismo muito anterior à própria Revolução Francesa, em que conquistas da ciência e da evolução do pensamento humano são negadas, consensos são ignorados e instituições deixam de ter a mesma importância como antes. Então nós temos no século XXI, digamos assim, o renascimento desse tipo de pensamento, que é o pensamento místico, o pensamento da irracionalidade, o pensamento que desacredita do saber, do conhecimento, da ciência, e isto sendo usado também para as propagandas e os usos políticos. Um outro ponto importante nessa revisão de todas as teorias da comunicação é o fato de as redes sociais assumirem hoje a primazia não só da produção de notícias, inclusive das fake news, mas também da pressão política feita através de grupos, feita através de robôs, de máquinas, para promover aquilo que se chama de linchamento virtual, né? Fato esse também novo em toda a história da nossa comunicação, que merece um estudo também aprofundado. Por fim, interessante nesse novo contexto e que escapa ou escapou a todos os outros estudos de comunicação anteriores, é o fato de duas variáveis terem agora importância excepcional. Uma é o tempo e a outra a atmosfera. O tempo no seguinte sentido: hoje, em decisões políticas importantes, é exatamente às vésperas, nos últimos momentos, nas últimas horas antes da decisão, que as pessoas são bombardeadas com informações tendenciosas e cuja checagem torna absolutamente difícil por parte daqueles que recebem. Esse é o tempo da manipulação e do jogo com as emoções que a nova forma de fazer política hoje opera, com tempos imediatos, com tempos instantâneos, com tempos que não permitem a reflexão. Ao mesmo tempo, então, com o uso de certas chantagens emocionais, chantagens morais, chantagens políticas, cuja checagem também é impossível. Em relação à atmosfera, é notório também que nos tempos atuais a política não vive apenas do momento da decisão. Criam-se certas atmosferas a partir das máquinas políticas, dos meios de comunicação e das redes, que criam um certo clima pesado, um clima denso, como que se uma nuvem pesasse sobre a cabeça das pessoas e as tornasse imobilistas. Este também é um fato, uma característica da nova política
que os estudos tradicionais de comunicação não captaram, exatamente por se fixarem, em geral, em fatos, digamos assim, de observação positivista, né? Ou seja, observacional. E essas coisas não são observáveis, são perceptíveis. Com isso, então, encerra-se a terceira aula, o terceiro bloco da quarta aula, aqui do programa de Teoria da Comunicação. E isto também encerra o próprio curso que vocês seguiram até aqui e que trouxe esses dois lados da comunicação, a comunicologia e a mediologia, em proporções mais ou menos equivalentes e com algumas proposições novas em relação ao que é a comunicação, como ela funciona no plano individual, mas também no plano coletivo e social.